Futuros servidores do município de Santarém, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a aula 2, sobre a Lei 14.899 de 94. Lembrando que eu lhe aconselho logo a adquirir as duas listas de questões que eu estou preparando. Já está preparada a lista 1, estou finalizando a lista 2 sobre a Lei 14.899 de 94, os temas mais recorrentes cobrados pela banca. E também lhe aconselho a adquirir uma lista de questões sobre o PCCR, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do município de Santarém, também disponível aí na plataforma do meu site. Vou já colocar aqui o link, valneioliveira.com.br. Não menos importante, esta lei vou trabalhar com vocês aqui no YouTube para todos até o artigo 109, até a metade da lei. A outra metade estará disponível para quem quiser adquirir diretamente na plataforma do meu site, valneioliveira.com.br. Você já pode ir lá e adquirir esta lei por completo. Vamos lá, no artigo, na verdade, não, no vídeo anterior, trabalhamos até o artigo 11. E agora vamos a partir do artigo 12. O artigo 12 foi vetado. E em relação ao artigo 13, muita atenção, acompanhe comigo aí a lei número 18.340 de 2010. Por que, professor, o senhor está trazendo a peculiaridade desta lei 18.340 de 2010? Porque esta lei, ela altera a redação do artigo 13 da lei do RJU e cria o artigo 13A. Tá? E também cria o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 177 da lei do RJU. Então, muita atenção. Mais uma vez, eu vou apresentar para vocês aqui a redação atualizada do artigo 13 da Lei 14.899 de 94, e é o que o examinador tem que cobrar em prova, a lei atualizada. Tá certo? Muita atenção, muita cautela em relação a esse tema aí, para você ficar atento a estudar aquilo que está de acordo com a atualização. Vamos lá. Então, como fica a nova redação do artigo 13? Diz assim: a nomeação para o cargo de provimento efetivo, não esqueça que quando se fala em efetivo, serão os senhores e senhoras aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, para ocupar o cargo de provimento efetivo, depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Muita atenção nesse tema, hein? De provas ou de provas e títulos. Como assim, professor? Se você vai fazer o concurso de nível fundamental, nível médio, fará um concurso de provas. Se você vai fazer o concurso de nível superior, concurso de provas e títulos, tá? Obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade, ressalvada a investidura em cargo efetivo, exceto, como ele fala aqui, ressalvada a investidura em cargo efetivo de agente comunitário de saúde e de agente comunitário de combate a endemias, que poderá depender de aprovação prévia em processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, tá? Olha só, o artigo 13A, que foi criado também, diz que os profissionais que a qualquer título começaram a desempenhar as atividades de agente comunitário de saúde, o ACS, né, ou agente de combate a endemias, o ACE, nos termos definidos por esta lei, antes de 14 de fevereiro de 2006, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo a que se refere o artigo 7º, desde que tenham sido contratados através de anterior processo de seleção pública efetuado por órgão ou ente da administração direta ou indireta deste município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta municipal, conforme determina o parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional 51, de 14 de fevereiro de 2006, tá? O parágrafo 1º diz ainda que para fins, olha só, para fins do disposto na cabeça desse artigo, no caput, considera-se processo de seleção pública aquele que tenha sido realizado com a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. O parágrafo 2º diz que os profissionais que tratam o caput desse artigo ficam dispensados da exigência de haver concluído o ensino fundamental, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei.
Parágrafo 3º. Os processos seletivos públicos realizados antes de fevereiro de 2006 para a contratação de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias serão considerados convalidados após análise e ato formal de certificação pela administração pública municipal, tá? E, como ele fala aqui, vai ser incluído o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. A administração pública municipal poderá desligar o agente comunitário de saúde ou agente de combate à endemia do respectivo cargo na ocorrência de alguma das seguintes hipóteses: prática de falta grave apurada em processo administrativo no qual seja assegurado o contraditório ampla defesa, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, necessidade de redução de quadro pessoal por excesso de despesa nos termos da lei, insuficiência de desempenho apurada em processo administrativo, no qual se assegure ampla defesa ser apreciada no prazo de 30 dias por comissão da Secretaria Municipal de Saúde e em virtude de processo judicial transitado e julgado. Então, aqui, ele trouxe as peculiaridades, as cinco situações em que esse agente comunitário, esse ACS, esse ACE poderá ser desligado. Muito bem. O parágrafo 2º diz que, no caso do agente comunitário de saúde, será considerado falta grave para fins disposto no inciso o descumprimento do requisito fixado no inciso 1 do artigo 12A do Regime Jurídico Único da Lei 14.899, de 28 de janeiro de 94, bem como a apresentação de declaração falsa de residência, tá? Muita atenção, mais uma vez, isso aqui foi criado, né, por uma legislação nova, então é importante você ficar atento nessas atualizações. Vamos agora dar continuidade. O artigo 14 ele foi vetado, o parágrafo único também do artigo 13, e o artigo 15 ele é muito importante, marque aí. Por quê, professor? Porque esse artigo 15 ele traz um tema muito importante chamado prazo, até brinco com meus alunos, que ele traz o PVC. Uma vez o aluno falou: professor, o que é PVC? Que tubo é esse, né? Não é tubo, não. Na verdade, PVC, o que é o PVC? Anote aí. É o prazo, tá? De validade, prazo de validade do concurso. Isso é o PVC, prazo de validade do concurso, tá? E quando se fala em prazo de validade do concurso, nós temos que ficar bastante atentos. Por quê, professor? Porque o artigo 15 ele fala que o concurso público terá validade de 2 anos. 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Tá? Então, quando você for aprovado no concurso público, eu creio que você será, quem crê, diga amém. Então, quando você for aprovado no concurso público, o município de Santarém não é obrigado a lhe chamar de imediato. Ele vai lhe chamar no momento que ele realmente precisar. E o que, em regra, ele vai chamar você nesse prazo de validade de concurso, mais uma vez que é de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, tá? Por igual período. Muita atenção nesse tema, que a banca vai querer dizer que é de 3 anos, a banca vai querer dizer que é de 2 anos, mas não pode prorrogar, improrrogáveis, não. Vai querer dizer que pode prorrogar mais de uma vez, errado, tá? Errado. Muito bem, vamos para o artigo agora 16. Aliás, artigo 15, né? Foi vetado o parágrafo 1º, 2º, 3º. Vamos para o parágrafo 1º, 2º, 3º. Aí agora tem a nova redação do parágrafo 3º, tá? A posse poderá ser realizada mediante procuração. Então, para tomar posse, você pode passar a procuração para alguém tomar posse por você. Em se tratando de servidores em licença ou qualquer outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento. Como assim, professor? Vamos supor que você já é servidor do município de Santarém, né, ou de um outro município, ou do estado, ou da União, e você está no afastamento legal, férias, uma licença para saúde, algum afastamento legal. E você foi nomeado. Bem, daí você foi nomeado, então você vai chegar lá, vai dizer lá no município de Santarém que você está com umas férias, está aí com uma licença. Aí, o que ele fala aqui? Que só vai contar o prazo para você, no caso, tomar posse, né, a partir do término desse impedimento. Só haverá posse nos casos do provimento de cargo público por nomeação. Então, só se fala em posse para o provimento nomeação.
Olha aqui, esse artigo 6º eu acho ele muito importante, marque aí. Por quê, professor? Porque ele fala que no ato da posse, o examinador vai querer falar, sei lá, 15 dias depois da posse, 30 dias depois da posse. Não, marque aí, ó. No ato da posse, fique atento, você vai ter que apresentar 2 declarações. Qual, professor? E detalhe, não é facultativamente, se você quiser, não. É obrigatoriamente, ó. Obrigatoriamente, você vai ter que apresentar duas declarações. Qual? Primeira, declaração se você possui bens e valores que constituem seu patrimônio. E a outra declaração se você, né, sobre exercício de outro cargo, emprego ou função. Tá? Então, são essas 2 declarações que você obrigatoriamente vai apresentar. Não esqueça, no ato da posse. Mais uma vez, uma declaração se você possui bens e valores e outra declaração se você possui aí algum cargo, emprego ou função pública. Além de outros documentos comprobatórios da satisfação das condições exigidas para a investidura no cargo, salvo se já fornecida anteriormente. Tá? Então, é obrigatório a apresentação aqui, no caso dessas 2 declarações. Tá? E você só será empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para exercício do cargo. Tá? Então, para que você possa tomar posse, você vai passar, lógico, por uma inspeção médica e você só vai ser empossado se for julgado apto, tanto física quanto mentalmente. Vamos lá. Artigo 17, tá? Artigo 17, vamos lá. O artigo 17 diz que exercício, tá? Exercício, olha só a sequência. Falamos de nomeação, né? Falamos de posse, agora vamos falar de exercício. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Tá? Então, o que é o exercício? É quando você efetivamente iniciar no exercício do cargo, certo? E olha aqui que isso aqui é muito importante, marque aí. A banca ama prazo. É de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, tá? Contados de quando? Contados da posse, no caso de nomeação, e da publicação do ato oficial no ato nos demais casos, tá? Os prazos deverão ser prorrogados, é interessante, quem não fala poderão, fala deverão ser prorrogados, a requerimento do interessado por mais 30 dias, tá? Na transferência, o prazo por exercício do servidor em férias ou licença será contado a partir do termo final desses eventos. A entrada em exercício ou sua interrupção por mais de 30 dias é tipificada como abandono de cargo. Tá? Então, se o servidor não entrar em exercício, ou mesmo a interrupção do servidor no serviço, sem justa causa, claro, sem justificativa, por mais de 30 dias, é considerado abandono de cargo. O artigo 18 diz que o servidor não poderá ausentar-se do município sem autorização superior nos casos de estudo ou missão especial com ou sem vencimento. O que é isso, professor? Para que o servidor possa se ausentar do município, ele vai ter que ter autorização superior. Então, ele não poderá ausentar do município sem autorização superior. Em quais situações? Nos casos de estudo ou missão especial, com ou sem vencimento. A banca vai querer falar, se o servidor se afastar para estudo sem vencimento, não precisa da autorização superior. Precisa sim, precisa, tá? Agora é interessante que a ausência do país, se o servidor for sair do país, aí ele vai depender de autorização do prefeito, no caso, para os servidores vinculados ao Poder Executivo. E de autorização de comissão executiva da Câmara Municipal para os servidores vinculados ao Poder Legislativo. Sabemos que essa lei, o RJU, aqui do município de Santarém, se aplica tanto para os servidores do Poder Executivo, como também para os servidores do Poder Legislativo, tá? Tanto para um quanto para o outro. O afastamento para estudo ou cumprimento de missão especial poderá ser autorizado até o limite de 4 anos. É muito importante aqui, tá? Marque aí que esse afastamento para estudo ou cumprimento de missão especial, tá? Limite
até o limite, pode ser autorizado até o limite de 4 anos. E finda a missão ou estudo, somente decorrido igual período será permitida a nova ausência. Como assim, professor? Se você se afastou para estudo, cumprimento de missão especial por 3 anos, quando você voltar, você só pode mais uma vez se afastar para esse fim depois de 3 anos. Tá? Se for 2 anos, depois de 2 anos. E assim sucessivamente, lembrando que o prazo máximo é 4 anos. Ao servidor beneficiado pelo disposto nesse artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido o período igual ao da ausência, ressalvada a hipótese do ressarcimento das despesas havidas com seu afastamento. Como assim, professor? Vamos supor que o servidor ele, solicitou um afastamento para estudo, tá? De 3 anos. Lembra que o prazo máximo é 4 anos. Ele fez aí 3 anos, tá? Quando ele voltar, ele não poderá pedir exoneração, tá? Ou mesmo licença para tratar interesse particular, enquanto não cumprir o prazo que ele passou fora. No meu exemplo, não foram 3 anos? Então, ele não vai poder antes de 3 anos. Fechou? A não ser que ele venha ressarcir as despesas que houveram com ele, que aconteceram com ele quando ele foi afastado. Aí, tudo bem, tá? Parágrafo 4º diz que o servidor autorizado a afastar-se para estudo em área do interesse do serviço público, fora do município, olha só, com ônus, ou seja, ele foi autorizado, para afastar-se para estudo, fora do município, mas quem pagou foi o município, com ônus para os cofres municipais. Deverá sequentemente prestar serviço por igual período do município, o que foi falado aqui, mais ou menos no parágrafo 3º, foi repetido aqui. O servidor efetivo, ou seja, os senhores e senhoras, aprovado no concurso público de provas ou de provas de títulos, mediante sua concordância, que é muito importante, para isso você vai ter que concordar, mediante a sua concordância, poderá o quê? Poderá ser colocado à disposição de qualquer órgão, seja um órgão da administração direta, ou mesmo órgão da administração indireta, seja da União, dos estados, do Distrito Federal ou de outros municípios, com ou sem ônus para o município de Santarém, desde que observada a reciprocidade. Tá? Então, veja bem, para você ser colocado à disposição, seja a nível federal, na União, dos estados, do Distrito Federal, de outros municípios, seja administração direta, seja administração indireta, com ou sem ônus para os cofres do município de Santarém, pode, com a sua concordância pode, desde que observada a reciprocidade. O que é isso? Vai um servidor para lá, vem um servidor de lá para cá. Essa é a ideia, tá? Desde que observada a reciprocidade. Muita atenção que esse tema é fortíssimo candidato para cair na sua prova. Tá bom? Vamos lá. Futuros servidores, finalizamos aqui a aula 2, lembrando que eu lhe espero aqui no meu WhatsApp, para ele colocar na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Por aqui vou dar dicas do PCCR e também do RJU. Não menos importante, me siga no Instagram, que por lá vou atualizando maratonas de outros professores parceiros aqui da plataforma do meu site, português, informática, tudo você vai ficar sabendo ali no meu Instagram e também pelo status do WhatsApp. E no meu site, valneoliveira.com.br, adquira logo a lista de questões de RJU, a lista de questões de PCCR e também esta lei por completo você vai estar assistindo aí na sua casa. Lembrando que por vezes eu trabalho aqui na televisão e por vezes eu trabalho, no caso, no quadro. Então a gente vai alternando aí de acordo com o conteúdo que é abordado. Um abraço e até o nosso próximo encontro.